Você já se perguntou por que Satanás continua lutando, atacando, resistindo e se opondo ao plano de Deus, mesmo sabendo que seu fim foi decretado antes mesmo da criação do mundo? Como pode um ser que conhece as Escrituras, que viu o trono de Deus, que testemunhou a cruz e viu Cristo ressuscitar entre os mortos, ainda acreditar que vale a pena continuar sua guerra? O que motiva um inimigo derrotado a persistir com tamanha violência? A resposta é muito mais profunda do que ódio ou orgulho. Existe uma narrativa espiritual que atravessa toda a Bíblia e revela os motivos ocultos por trás da obstinação de Satanás. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo espiritual. E se eu te disser que Satanás não luta para vencer, mas para destruir tudo o que Deus ama antes que o tempo acabe? Porque a verdade é que Satanás não luta contra Deus. Ele luta contra você. Para entendermos essa guerra, precisamos voltar às origens, ao momento em que Lúcifer deixou de ser portador de luz e se tornou inimigo das almas. A Bíblia descreve sua arrogância em Isaías 14 e sua corrupção em Ezequiel 28. Ele era perfeito em beleza, cheio de sabedoria, revestido de pedras preciosas, até que um pensamento proibido nasceu em seu coração. Eu subirei, eu reinarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o estopim de uma rebelião que não teve início na terra, mas no céu. Uma rebelião que não levou dias ou meses, mas um único pensamento: orgulho. Mas o orgulho não foi apenas a causa da queda. Tornou-se a própria natureza do diabo. Orgulho absoluto. Orgulho que se recusa a reconhecer derrota. Orgulho que não permite arrependimento. Orgulho que transforma derrota em ódio. Desde então, Satanás não apenas caiu, ele se transformou em algo completamente incapaz de retorno. Seu coração foi consumido pela própria distorção que ele criou. E se o motivo de Satanás continuar lutando for porque sua mente já não consegue fazer outra coisa além de resistir, destruir e se opor? Satanás viu a profecia de Gênesis 3:15. Ele viu Deus declarar que viria alguém que esmagaria sua cabeça. Ele viu a história se movendo em sua direção. Ele viu Cristo nascer, viver, morrer e ressuscitar. Ele viu o seu poder ser limitado, seus direitos legais sobre a humanidade serem destruídos. Ele sabe que o lago de fogo o aguarda. Ele sabe que não terá segunda chance. E mesmo assim, ele continua lutando. Isso revela algo chocante. O diabo não luta porque acredita que pode vencer. Ele luta porque não aceita perder sozinho. Sua meta não é alterar o próprio destino. Ele sabe que isso é impossível. Sua meta é alterar o destino daqueles que ainda podem ser salvos. Ele não pode desfazer a cruz, mas tenta impedir que você a alcance. Ele não pode apagar o sangue de Cristo, mas tenta cegar sua mente para que você nunca entenda o poder desse sangue. Ele não pode impedir o reino, mas tenta impedir seu coração de se render ao rei. E se a guerra de Satanás não for contra Deus, mas contra tudo o que lembra Deus, incluindo você, o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Satanás perdeu essa luz para sempre. Ele não tem redenção, não tem resgate, não tem esperança. Ele observa com ódio ardente que seres muito menores, muito mais frágeis, muito mais limitados que ele, receberam algo que ele jamais poderá recuperar: a possibilidade eterna de serem restaurados por Deus. Isso o fere, isso o humilha, isso o consome. E é justamente essa dor espiritual que alimenta sua fúria. Quando Satanás olha para você, ele não vê apenas uma pessoa. Ele vê um lembrete vivo daquilo que ele perdeu. Ele vê um ser amado por Deus, um ser redimível, um ser que pode se tornar herdeiro do reino. E isso desperta seu ódio mais profundo. Mas existe mais. Satanás luta porque o mundo ainda é um campo de batalha ativo. Cristo venceu na cruz, mas a execução final da sentença ainda não ocorreu. Hoje vivemos no intervalo entre o veredito e o cumprimento. E é neste intervalo que Satanás mais age. Ele sabe que não tem muito tempo e por isso Apocalipse diz que ele desceu cheio de grande ira. O diabo não age com calma, ele age com desespero. E se o aumento da maldade no mundo não for prova da força de Satanás, mas da sua agonia final? Quanto mais próximo seu fim, mais intensos seus ataques. Ele ataca famílias, mentes, identidades, emoções, igrejas, relacionamentos, culturas, sistemas, governos. Ele não está apenas tentando destruir indivíduos, está tentando influenciar civilizações inteiras. A Bíblia revela em Efésios 6 que ele organiza principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Isso significa que sua luta é estratégica, não improvisada. Ele influencia filosofias, narrativas, ideologias e comportamentos. Seu objetivo é simples: afastar o ser humano de Deus, tornar o pecado normal, ridicularizar a santidade, enfraquecer a fé, distorcer a verdade e gerar confusão.
E aqui surge outra revelação. A maior arma do diabo não é força, é engano. Jesus nunca o chamou de poderoso, chamou-o de mentiroso, pai da mentira. Ele tenta destruir a fé antes de tentar destruir a vida. Ele tenta corroer a mente antes de atacar o corpo. Ele tenta silenciar a verdade antes de tentar matar o mensageiro. E se os ataques que você acha emocionais, psicológicos ou aleatórios forem, na verdade, batalhas espirituais travadas contra você? Mas existe algo mais sombrio e profundo por trás de sua persistência. Satanás não apenas luta contra a humanidade, ele tenta provar um ponto teológico diante do universo. Ele tenta demonstrar que o ser humano não vale a pena. Ele tenta destruir sua fé para acusar você diante de Deus. Acusador é seu título em Apocalipse. Ele tenta mostrar que o amor de Deus é um erro, que você não merece redenção, que a graça não é suficiente. Ele busca desonrar a imagem de Deus, atacando aqueles que carregam essa imagem. E se cada ataque contra você for também um ataque contra o caráter de Deus? Mas o motivo final, Satanás continua lutando porque sua natureza caiu em um estado de rebelião irreversível. Ele não é apenas um inimigo derrotado, ele é um inimigo que se tornou escravo da própria destruição. Ele não consegue parar, ele não quer parar, ele não sabe viver sem se opor. Sua rebelião é eterna, seu ódio é eterno, sua corrupção é absoluta, ele não tem futuro, então tenta destruir o seu. E isso nos leva à conclusão mais poderosa de todas. Se um inimigo condenado luta com tanta intensidade, por que tantos cristãos relaxam, enfraquecem ou se distraem? Satanás luta porque perdeu tudo. Você deveria lutar porque pode ganhar tudo. Ele teme algo que você talvez não tenha percebido. Ele não teme o destino dele, teme o destino que Deus preparou para você. Ele teme o que você pode se tornar quando desperta espiritualmente. Ele teme sua autoridade em Cristo. Ele teme seu propósito. Ele teme sua influência sobre outros. Ele teme sua salvação manifestada em vida. Ele teme o impacto que você pode causar no reino de Deus. E é por isso que ele luta. Não para mudar o próprio fim, mas para tentar impedir você de alcançar o seu início. Se esse vídeo abriu seus olhos para entender o mundo espiritual com profundidade, então você precisa continuar essa jornada. Inscreva-se agora no canal, ative o sino e entre comigo nos próximos episódios, onde vamos desvendar as estratégias do inimigo, a autoridade do crente, os mistérios do reino e as revelações ocultas nas escrituras. Não deixe para depois. O mundo espiritual é real, a batalha é diária e você precisa estar preparado.